Olá, meu nome é Maria Eduarda e hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular, que não é só composto pelo coração. Ele tem ligação com os rins e principalmente com os pulmões. O coração ele é dividido em duas partes, o lado direito e o lado esquerdo. E esses lados eles são separadamente. Eles trabalham separadamente. O sangue de um lado não se mistura com o do outro. O lado direito do coração ele vai sempre bombear o sangue desoxigenado, o sangue venoso, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. E esse sangue vai direto para os pulmões, onde lá vai ocorrer a hematose, através dos alvéolos pulmonares, que são as últimas terminações do pulmão. E ali vão ter os capilares e vai ocorrer essa troca, que vai ser chamada de hematose, em que o sangue vai voltar rico em oxigênio pelo lado esquerdo do coração, pronto para ser distribuído por todo o corpo, né? E oxigenar todo o corpo. Quando a gente fala de coração, a gente vai falar do músculo estriado cardíaco e principalmente do miocárdio, que é a parte que é a maior porção do músculo cardíaco. A parede do coração ele vai ser dividido em três etapas, né? O epicárdio, que é a parte que reveste o coração, o miocárdio, que é o músculo em si, que faz a contração das batidas, e o endocárdio, que vai revestir por dentro, pelos átrios e os ventrículos. Então, o próprio coração, e como todos os outros músculos do nosso corpo, o coração também precisa ser irrigado de oxigênio, irrigado de nutrientes. E o próprio coração faz esse trabalho. Ele tem umas veias que, quando vocês veem um desenho do coração, né, anatômico, vocês vão conseguir ver umas veias que abraçam o coração, assim, como se fossem umas raízes, não é mesmo? E essas veias são as veias coronárias, e elas são responsáveis por irrigar toda aquela extensão do coração para que ele continue batendo incansavelmente. Quando acontece o infarto do miocárdio, né, é porque ocorreu o entupimento ou alguma obstrução, né, de uma dessas veias e acaba que determinadas partes do miocárdio ficam desoxigenadas, irrigadas e ocorre aquela fibrose, né, aquela morte do tecido. E aí ocorre o infarto, no caso. Ok, quando a gente fala do miocárdio, é importante falar que, apesar dele ser músculo também estriado, ele vai ser um pouco diferente do músculo estriado esquelético, né? No formato das fibras musculares, porque a do miocárdio vai ser curta, com ramificações, e a do estriado esquelético alongadas, sem ramificações. Os núcleos do miocárdio são únicos e do esquelético são múltiplos. O exercício vai influenciar na prevenção dos infartos, justamente porque quando você infarta, né, a sua capacidade de bombear o sangue vai ficar com deficiência, né? Porque você não vai conseguir alcançar todos os caminhos. E acontece a angiogênese, que pode acontecer em indivíduos treinados, que têm uma vida ativa, e indivíduos muito idosos. Por quê? Vamos supor que existe um rio. E o rio, ele tem o trajeto dele. Mas com a força da água, ele vai fazendo como se fosse um caminho alternativo, vai forçando até que vira um riachozinho. Um riachozinho alternativo, vamos dizer assim. É o que acontece com as nossas veias também. O sangue, a pressão sanguínea faz essa angiogênese que vai aos poucos formando caminhos alternativos. E quando o caminho principal está obstruído, entupido, você vai ter o caminho alternativo, entende? Então, o indivíduo treinado que tem essa demanda dessa pressão sanguínea, esse fluxo sanguíneo aumentado, né, pela atividade física, por conta da atividade física, ele vai ter mais chances de sobreviver ao infarto do que o indivíduo destreinado.
E na questão dos idosos é porque ao longo da vida eles já tiveram tempo para que esses caminhos sejam formados. Então ele também tem mais chance de sobreviver do que um indivíduo de 30 anos sedentário que infarte, né, no caso. O exercício, ele vai influenciar diretamente na contração muscular cardíaca. Por quê? Porque quanto mais exercício você for fazer, quanto mais você se movimentar, mais irrigação você precisa para todos os seus músculos, todos os seus nutrientes funcionarem. E aí a gente vai ver o aumento das batidas do coração justamente para aumentar o fluxo sanguíneo e a irrigação de todos esses músculos, no caso. Nós vamos ter duas contrações. A sístole, que é a fase de contração e ejeção do sangue. Então, ela é a parte que o coração se comprime e ejeta. E a diástole é a fase de relaxamento, que ela vai se abrir e vai se encher novamente de sangue, tá? Em repouso, a diástole é maior que a sístole, tá? Mas quando a gente está em exercício, ambas são menores, né? No caso, elas vão ser mais curtinhas. Por quê? Se a gente está em repouso, a gente não precisa de tanto sangue, com tanta urgência, vamos dizer assim. Então, as sístoles e as diástoles, elas vão durar entre 0,3 segundos a sístole e diástole 0,5. E nosso batimento vai variar entre 75 BPM, né, batimentos por minuto, por aí. Mas quando a gente entra em exercício, com essa necessidade de mais sangue, os batimentos vão ter que ser mais rápidos, né? Então, você vai ter 180 BPM por minuto e esse intervalo entre sístole e diástole vai diminuir. Então, a gente fica entre 0,2 segundos para sístole e 0,3 para diástole. Tanto é que a gente fica ofegante quando a gente inicia uma atividade física, né? Também vamos falar sobre a atividade elétrica do coração. Por quê? Nós vamos ter a contração do coração, que depende do estímulo elétrico do miocárdio. E aí o sistema de condução vai ser através do nodo sinoatrial e o nodo atrioventricular. Então, o nodo sinoatrial ele vai emitir a carga elétrica que vai eletrizar o átrio esquerdo, tá? E o nodo sinoatrial encaminha o potencial para os ventrículos. Eles vão descer, quando você vê um coração dividido no meio, eles vão ter um septo, né? Eles vão descer através pelas fibras Purkinje, e eles vão irrigar com potencial, né? Com energia, todo o miocárdio. E aí, na verdade, tem um feixe de His, no caso. Ele se divide em ramos, lado esquerdo e lado direito, e encaminha um potencial de ação para o ápice, que é a parte de baixo do coração, onde ficam os ventrículos, né? E aí, as fibras de Purkinje encaminham o potencial de ação para a parede dos ventrículos, que elas vão se ramificar e potencializar essa contração, né? A gravação da atividade elétrica do coração, que é o eletrocardiograma que a gente faz, que a gente vai ver aquelas ondazinhas. Então, a primeira onda é a onda P, que é a despolarização atrial. É onde o átrio está se contraindo. E o próximo é o complexo QRS, que é despolarização ventricular e repolarização atrial. Aí você vai ver assim, primeira linha, o P, a linha P, né? E o átrio vai estar despolarizando. Vai ter uma linhazinha assim, contínua, retinha. Vai descer para a onda Q, subir para a onda R e voltar para a onda S. E aí, vai terminar com a onda T, repolarização ventricular. O que acontece? A gente conta os batimentos, né, entre cada ápice, R e R, né? E aí, ondas que vão abaixo, né, a onda T, que ela meio que desce em vez de subir, indicam anomalias ou
que pode indicar uma doença coronária no coração, né? E aí, quando a gente fala de variabilidade cardíaca, também é um assunto. A variabilidade cardíaca vai ser, como eu posso dizer, cada pontinho R, cada ápice R, ele é uma batida, no caso, né? Então, a gente conta por cada segmento. Quanto mais ápices R nós tivermos, mais saudável estamos. Isso é variabilidade cardíaca, porque quando a gente vai ver um eletrocardiograma, não tá bonitinho assim, certinho. Tá bem desregulado. E essa desregulação saudável, né, de cada onda, é o melhor que nós podemos ter, porque, vamos dizer assim, são inúmeros sinais, inúmeros estímulos, e o coração ele tem que responder isso. A gente não percebe, porém ele tá oscilando. Então, a variabilidade cardíaca vai ser essa oscilação. E quanto mais ondas R a gente tiver, assim, em um curto intervalo, é melhor, é mais saudável. Tanto é que quando a gente pega um indivíduo infartado, o eletrocardiograma dele vai tá bem espaçadinho. Entendeu? A gente consegue observar isso. Essa foi a aula e espero que vocês tenham gostado. Ok, obrigada.